Falar sobre o romantismo, sobre o movimento romântico, e eu vou começar falando sobre o que foi esse movimento. O romantismo ele foi um movimento estético e cultural que revolucionou a sociedade nos séculos XVIII e XIX, deixando para trás os valores clássicos e inaugurando a modernidade nas artes e na literatura. As obras românticas elas se baseavam nos valores da burguesia, classe social que substituía a elite absolutista em diversos países. Eu escolhi alguns autores que eu achei de maior importância e coloquei uma obra de cada na frente. Tem o Victor Hugo, da França, com Os Miseráveis. Tem o Lord Byron, na Inglaterra, com Dom Juan. Tem o Castro Alves, no Brasil, com O Navio Negreiro. E o José de Alencar, no Brasil, também com Iracema. As características desse movimento tinham um egocentrismo, que era colocar o indivíduo como o centro do mundo, tinha o sentimentalismo, o nacionalismo, tinha a idealização, tanto do amor quanto da mulher, e tinha esse tom depressivo, que era típico em diversas obras, era muito fácil de achar, e entre eles tinha um discurso que exaltava a fuga da realidade, seja pela morte, seja pelo sonho, ou ainda assim pela própria arte. O movimento romântico ele tinha 3 fases e eu vou explicar cada uma delas. A primeira fase era o romantismo ultra sentimental, que a gente pode citar o Lord Byron, né, com seus poemas que apresentavam um forte sentimentalismo, em geral depressivo, exaltando a morte ou a loucura como as fugas de uma realidade. E no Brasil a gente pode citar o Álvaro de Azevedo, que pode ser também lido como um autor que dialoga com essa tendência romântica. A segunda fase foi o romantismo social. Ele tem como principal autor o Victor Hugo, que foi o autor dos Miseráveis, e Notre Dame de Paris, que também é conhecido como Corcunda de Notre Dame. Ambos são muito conhecidos, já teve filme, teatro, musicais, enfim, são bastante conhecidos. E essa vertente romântica ela é caracterizada por representar a miséria do povo e denunciar as mazelas sociais que ocorriam na época, como forma de manifestação mesmo. A terceira fase foi o romantismo nacionalista. Ela ainda tinha influência do Victor Hugo, na parte de dialogar com os fatos históricos para compreender os séculos XVIII e XIX. Na parte do Victor Hugo, a questão da Revolução Francesa com os Miseráveis. A gente também pode citar quando chegou a família real no Brasil em 1808. No Brasil também tinha essa pegada nacionalista com o movimento indianista, que tinham os principais autores o Gonçalves Dias e José de Alencar. Bom, agora eu vou falar sobre o romantismo em Portugal, que tinham 2 momentos. O primeiro momento era autores como Almeida Garrett e Alexandre Herculano, que eles tematizavam em suas obras as questões históricas e políticas que envolviam Portugal na época. E esse segundo momento tinha autores como Camilo Castelo Branco, que aproximavam o romantismo em Portugal ao tom mais sentimental e egocêntrico, ampliando, né, os traços dos ultras românticos, né, que é o extrato do romantismo. Agora eu vou falar sobre o romantismo no Brasil. O romantismo no Brasil ele teve um marco inicial com a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836. Na poesia foi possível identificar 3 gerações do romantismo: os indianistas, os ultrarromânticos e os condoreiros, e eu vou explicar cada um deles. Os indianistas, eles tinham a valorização do índio. Os ultrarromânticos, eles tinham como característica o tédio constante, a morbidez, o sofrimento, o escapismo, que era a fuga da realidade, o pessimismo, a obsessão pela morte, ou seja, o extrato do romantismo. Os condoreiros tinham como temática uma parte social, a defesa das ideias igualitárias, enfim, como forma de manifestação. E na prosa, José de Alencar ele foi o primeiro escritor, e suas obras elas relataram a sociedade brasileira em seus ambientes urbanos, rurais e ainda mitológicos, como no caso dos romances Iracema e o Guarani,
que buscavam descrever o mito, né, da criação do povo brasileiro enquanto mistura entre índios e europeus. Bom, é isso. Muito obrigada pela atenção. Espero que eu tenha falado tudo certinho. Obrigada.